Qual é a melhor linguagem de programação do mundo? Eu sou o Paulo Silveira. E eu sou a Roberta Arcoverde. E a gente vai conversar um pouco sobre as diferentes linguagens de programação que existem no mundo. Não são poucas. Vamos tentar passar um pouquinho sobre o que o mercado usa aí, o que a gente gosta e, em especial, o que a gente não gosta, certo, Roberta? Ah, lá vem treta. Eu estou sentindo uma treta! Então eu queria começar falando de JavaScript, porque eu acho que JavaScript é uma linguagem que comeu o mundo. O pessoal brinca que o software comeu o mundo, mas na verdade quem comeu o mundo mesmo foi o JavaScript. Então o JavaScript é essa linguagem que nasceu lá atrás, com o Netscape, para tentar resolver o problema dos navegadores, de que eles tinham muito pouca informação lá na década de 90, 95, porque você só conseguia renderizar aquelas imagenzinhas e o HTMLzinho super simples. Como fazer para ter uma interação melhor dos componentes com você que está usando o navegador? É uma linguagem que, na minha opinião, ela tem uma entrada muito fácil para quem não é da área, para quem quer começar a programar, porque você não precisa instalar nada, né? Todo computador hoje em dia, todo celular também, se bem que no celular é mais difícil, mas todo mundo tem um browser de fácil acesso. E com um browser você consegue começar a escrever JavaScript, executar JavaScript, testar JavaScript, saber como é que ele funciona. Hoje, a popularidade do JavaScript é tal, e mais recentemente com o crescimento de front-end, né? Impressionante como o front-end virou uma coisa complicada dentro de computação, mas hoje é a linguagem já, por exemplo, mais popular no Stack Overflow, dos nossos lá 17 milhões de perguntas, né, no site de perguntas e respostas para programação. É disparada a linguagem que tem o maior percentual de perguntas associadas a ela. Eu não sei se isso quer dizer que é a linguagem mais popular ou se é a linguagem mais difícil, já que tem a maior quantidade de perguntas. Eu acho que as duas coisas. Eu não diria que é difícil, mas certamente que tem muita pegadinha. O JavaScript não é uma das linguagens mais simples de aprender para quem está começando, porque ela traz uma bagagem grande de diferentes paradigmas, enfim. A popularidade dela faz com que também seja fácil encontrar tutoriais, cursos e respostas para os problemas que vocês têm. E o JavaScript, você está rodando isso agora, assistindo a gente dentro do YouTube, tem muito JavaScript rodando dentro do Safari, do Explorer, do Chrome, nesse instante que você está vendo a gente. E vale lembrar que ele foi tão para frente que hoje em dia a gente usa JavaScript não só no navegador, né? O pessoal deu uma pirada aí nas ideias e roda um JavaScript do lado do servidor. Tem muita coisa rodando aí por trás da web em JavaScript. Tem. Inclusive, não é tão recente assim, acho que lá nos idos de 2010, 2009, talvez, que surgiu com o Node.js, essa popularização de usar JavaScript no back-end também, mas até hoje é muito popular. Uma outra linguagem que aparece com muita frequência para quem está começando e que está em todo lugar é o PHP. Então, o PHP também é uma dessas guerreiras da década de 90, que começou para trabalhar ali atrás da web, certamente uma das mais populares, e que eu sei de uma estatística que é a linguagem entre os top 200 sites, a que aparece com mais frequência, por causa do WordPress, aquele sistema de blog que, por um acaso, é escrito em PHP junto com o banco de dados MySQL. PHP é uma linguagem mais controversa um pouco, né? Os hipsters e pessoas mais modernosas não gostam muito de usar, tem uma fama de ser uma linguagem mais antiquada, mas é de fato muito popular e também tem que acabar com essa história de linguagem ruim e linguagem boa, né? Cada uma tem sua beleza. Eu hoje em dia tô tão hipster que eu prefiro quanto mais antigo, para mim melhor a linguagem. Isso. Se vem com coisa muito nova, eu falo, não, tem menos de 15 anos de idade essa linguagem, prefiro, pera lá, vamos tentar com PHP, vamos tentar com Delphi. O Paulo só mexe com linguagem que estavam vivas já na época do Ayrton Senna. E tem também o Java, que dizem que é uma das últimas grandes linguagens de programação. O que isso quer dizer? Uma das linguagens que são usadas em diferentes aspectos, em diferentes ambientes. Então, tanto no servidor web, quanto no servidor para usar com mensageria, quanto no celular, ou mais ou menos isso, porque as linguagens mais recentes parecem que estão ganhando popularidade, mas em nicho, não é, Roberta? Parece que elas vão entrando, isso aqui usa muito no carro, isso usa muito em IoT, isso aqui usa muito na web, isso usa muito no front-end. O Java, lá da década de 90 também, a gente só tá falando de velharia, ganhou muito em diversos setores, né? Ele pensou um pouco que ia lá pro cara do front-end, mas ele ganhou muita popularidade no servidor. Java, eu tenho um carinho especial, que foi a primeira linguagem que eu aprendi, mas até recentemente, hoje com celulares Android, com sistema operacional, agora Kotlin tá tentando tomar essa região também, mas ainda é uma linguagem muito popular, né? Depois de JavaScript, se não me engano,
ano e agora está perdendo um pouquinho de Python, que a gente pode falar em seguida, mas Java ainda é uma das linguagens mais populares no Stack Overflow, uma das linguagens que mais tem repositórios de código no GitHub também. Pode ser que não esteja trending, mas se for pegar vaga de emprego, os grandes bancos, as grandes empresas, corporações, têm muito código legado e código novo sendo escrito em Java. Então, às vezes a gente ouve falar de uma linguagenzinha super nova e que, olha só, tem o dobro de empregos do que o ano passado, só que ano passado, se ela tinha 100 empregos, hoje são 200. No Java, mesmo que não tenha crescimento, é uma dessas linguagens que certamente tem mercado de trabalho. É engraçado que com linguagens de programação, né, não necessariamente o que está trending hoje em dia é o que você vai achar mais empregos também, porque surgem novas linguagens de programação o tempo inteiro. Então agora a gente tem, por exemplo, Rust, Go, que são linguagens que estão crescendo muito. Se você pegar as estatísticas, eu sempre cito, né, as estatísticas do site Stack Overflow, você vê que são linguagens para onde o conteúdo está crescendo muito nos últimos meses. Mas não necessariamente são linguagens que têm um mercado de trabalho pronto para recebê-las, né? A menos que você vá em startups que estão começando e que possam investir em sistemas que usem essas linguagens mais recentes, você vai se deparar com sistemas que já foram escritos 4, 5 anos atrás, que precisam ser mantidos e que normalmente estão usando linguagens mais consolidadas, com idade mais avançada já aí nos anos de adolescência. Se o seu objetivo é realmente vaga de emprego e empregabilidade, essas muito nichadas vão ter, talvez até pagar mais, porque não tem um profissional sobrando no mercado, mas vai ser mais difícil em relação a primeiro emprego e volume de ofertas. E acho que a queridinha do momento, que também é de décadas passadas, é o Python, não é, Roberto? Cara, impressionante como o Python tá crescendo, voltando com tudo, depois de muito tempo sendo estável ali, estava sempre entre algumas das linguagens mais utilizadas, talvez top 5, top 6, mas agora, de 3 anos para cá, teve um crescimento vertiginoso e muito em função do aumento da popularidade de técnicas como machine learning, de data science, que são áreas que usam muito Python ainda, né? Python e R, para as quais tem muitas bibliotecas e muitas ferramentas feitas em Python para programar seus algoritmos de inteligência artificial e de aprendizagem de máquina. Porque o Python tinha durante muito tempo essa comunidade forte na web, com aqueles frameworks web Django, Flask, mas parece que o que tá bombando mesmo é trabalhar com dados. Não é à toa que brincaram já comigo falando que o Python é o novo Excel. Quem vai trabalhar com dados e calcular fórmulas e somar, tirar conclusões, fazer análise exploratória, acaba de uma maneira ou outra caindo no Python. E tem sido até um caminho bacana para trazer essas pessoas que têm medo de programação. Você já não usa o Excel? Você já não escreve essa macro feia usando o VBA? Então olha o Python aqui, não é uma maluquice, ainda mais com essas ferramentas como o Jupyter Notebook, que eu não sei pronunciar, e esses outros recursos que facilitam, você não precisa sair instalando 1000 coisas complicadas no seu computador. É interessante que Python, acho que assim como de certa forma R, são linguagens muito amigáveis para quem não é de computação, né? Eu conheço muita gente de outras áreas que precisam programar alguns scripts ou fazer sistemas para análise de dados ou para coisas do seu trabalho como biólogos, astrônomos, gente de todo tipo de área diferente que usa Python para fazer isso. Aí não dá para fazer o programa sem citar a minha linguagem favorita, que é C#, que é a linguagem com a qual eu trabalho já há mais de 10 anos e há 5 anos na Stack Overflow, né? Toda a nossa stack é Microsoft, então a gente usa C#, que é uma linguagem que começou ali muito parecida com Java, inclusive competia diretamente com Java, tinha construções sintáticas muito similares, mas que soube evoluir muito rápido e agregar construções de linguagens funcionais, de linguagens mais modernas. C# é uma linguagem que evoluiu muito bem e que hoje tem uma cara muito moderninha, né? Você tem, ela pega emprestado, ela bebe dessa fonte dessas linguagens funcionais que também não são novas, né? São lá dos anos 70, mas que tem um estilo de programação mais descritivo, menos imperativo. Então fica um código muito mais poético de se ler, se é que podemos usar essa palavra. E o C#, eu acho que assim como o Java, é uma outra linguagem que é usada numa quantidade de lugares diferentes muito grande, correto? Sim, até porque tem aí o suporte de uma grande empresa de tecnologia que é a Microsoft, né? A Microsoft, quando lançou C# junto com seu ferramental do .NET, né, de bibliotecas e ferramentas para programar para o Windows e para a web, ela traz com esse nome também um respaldo muito grande que grandes empresas procuram. Então você tem hoje empresas mais tradicionais como bancos ou
grandes corporações que precisam, sei lá, de repente de um suporte, de um contrato, que gostam dessas coisas mais arrumadinhas, elas têm um certo temor de ir para projetos open source e acabam achando que aqui é da Microsoft, isso aqui vai dar certo, não vou ter problema com isso. E isso motivou muito a adoção de C# no começo e hoje também é uma das top 3 ou 4 linguagens mais utilizadas por aí. E o C# cresceu naquela época que o CEO Steve Ballmer da Microsoft fazia aquelas apresentações gritando developers, developers. Lembra desse vídeo? Constrangedor. Developers! Acho que o pessoal de Ruby não vai dar like aqui pra gente porque a gente esqueceu deles no episódio. Mas fala para assinar, porque aí a gente fala no próximo. É isso aí, pessoal de Ruby. Se der, assina aí, confia na gente.